morte do Papa. O Papa Francisco, eu fui pego de surpresa. Você sabe que eu acordei segunda de manhã, liguei a televisão, estava lá, eu falei, o que é isso? O Papa morreu. Mas peraí, o cara estava bem, quer dizer, aparentemente, quer dizer, estava... Ele participou do Domingo de Ramos, o Papa. É uma loucura isso. E depois ele participou desse domingo, do Domingo de Páscoa. Tá? Ele participou, para surpresa de todos, 20 minutos, ele falou algumas palavras para as pessoas, para aquela multidão que estava lá naquela praça, lá no Vaticano, aquela grande praça. E depois, claro que ele não rezou a missa lá de Páscoa e tal, mas depois, surpreendendo ainda mais a todos, ele deu um passeio de papamóvel entre lá a multidão. Parece que foi esse o trajeto, né, que ele fez. Ele caminhou lá, passeou de papamóvel, surpreendendo a todos. Tá? É impressionante. E depois ele morre, simplesmente. De quê? A causa mortis, AVC, tá? E insuficiência cardíaca. Tá? Isso durante a madrugada. Tá? Tá estampado nas manchetes, aí, pelo menos online, que ele teria dito antes de fazer tudo isso, será que eu vou aguentar? Será que eu vou conseguir aguentar fazer isso? Está estampado nas manchetes dos principais portais da internet, pelo menos à tarde, com uma espécie assim de justificativa da morte que já estava pronunciando. Ele foi além da capacidade dele. Como o Gerson Camarote, que de repente virou especialista em Papa na Globo News, porque ele foi o primeiro repórter brasileiro a entrevistar o Papa, ele define o Papa Francisco como o workaholic. Ele era um workaholic, diz o Gerson Camarote. Então, é estranho isso, né? Agora, o mais maluco está aqui, ele participou, além do Domingo de Ramos, né? Também nesse domingo, deu uma mensagem para o povão que estava lá na praça, e depois ele passeou pelo papamóvel, dando as bênçãos, em especial para crianças. Tá? E esse homem que passou 38 dias entre a vida e a morte, com aquele problema de uma dupla pneumonia, uma coisa assim, problemas respiratórios, chegou um dado momento que os médicos cogitaram em desligar os aparelhos porque iniciaria uma fase do tratamento com drogas muito pesadas, em que o Papa sofreria. Segundo se fala, né, os próprios médicos cogitaram em desligar os aparelhos por uma questão humanitária. Tá? E, para surpresa de todos, ele se recuperou. Ele se recuperou. E aí recebeu a alta. E aí participou de todos esses eventos da Páscoa. Tá? Aí começa as piadas, as gracinhas, mas ele não sobreviveu ao encontro com o vice de Trump. J.D. Vance. J.D. Vance me aparece horas antes dele morrer. É incrível, é sincronístico isso. Papa Francisco se encontra com o vice-americano meses após fala que irritou os Estados Unidos. Diz aqui, essa manchete aqui que vocês estão vendo, do UOL, tá? Dizendo que, na verdade, foi um encontro surpreendente, fora da agenda, justamente depois de uma fala de Trump que irritou, a fala dele, né, que irritou os Estados Unidos,
em que Trump e J.D. Vance tentaram justificar a deportação de imigrantes dos Estados Unidos pegando uma encíclica papal. Sabe aquelas encíclicas com aqueles nomes em latim, tal? Tentou justificar, fazendo uma leitura canhestra de uma hierarquia do amor. Então, eu amo mais o povo americano do que os imigrantes que têm que ser deportados porque estão prejudicando. Então, amor pela pátria, pela nação, que a resposta dada pelo Papa Francisco foi, assim, extremamente mal-humorada, colocando os pingos nos is pelo oportunismo em tentar reinterpretar uma encíclica ali papal, uma encíclica católica importante, tá? E não é que de repente me aparece o cara lá, para surpresa de todos, fora do roteiro, e ele fala: é um prazer vê-lo em melhor estado de saúde, declarou o cara ao vê-lo, tá? E qual foi o conteúdo desse acordo cordial, entre aspas, que eles tiveram? Para a grande mídia, uma conversa mole, na minha opinião. A situação internacional, em particular nos países marcados pela guerra, as tensões políticas e situações humanitárias difíceis, com especial atenção aos imigrantes, refugiados e prisioneiros. Isso é conversa mole que os dois conversaram isso. Sabendo-se desde sempre, que eu gosto dessa expressão, até as pedras do cais do Porto de Santos sabem, que a visão do vice do Trump e do Papa Francisco não se bicam. Vão falar sobre contexto internacional, a conjuntura, as tensões políticas, as situações humanitárias difíceis. Isso é conversa mole. Não foram isso que eles conversaram. Tá? A não ser que o Papa tenha um santo saco. Né? Além de ser um homem santo, tem um santo saco de aguentar, sabendo o que esse cara está fazendo aqui. Vou ouvir as posições dele, que ele já sabe, esse fundamentalista cristão, esse cara que converteu ao cristianismo. Mas a questão aqui é outra. Horas depois, o Papa morreu. Não suportou o encontro com J.D. Vance. J.D. Vance matou o Papa? Claro que você não pode afirmar isso. Mas é muito sincromístico. Tá? E a gente sabe que quando o Papa pegou o papado, quando é que foi? Em 2012? 2013? Não lembro mais quando o Papa Francisco assumiu, não estou lembrado. Ele encontrou uma igreja em franca decadência. Primeiro pelos escândalos sexuais que estavam escalando na grande mídia, pedofilia, abusos sexuais, e etc., em várias congregações, Europa, Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos. Os escândalos estavam cada vez maiores. E além do escândalo financeiro do Banco do Vaticano. Papa Francisco pega, nesse momento, a Igreja Católica. Tá? No momento em que estava na ordem da globalização, e a gente sabe que a ordem da globalização tinha um imperativo, tá? Destruir as 3 grandes religiões monoteístas do planeta: judaísmo, cristianismo, islamismo. A gente já falou diversas vezes aqui nessa live que a ordem global implicava em criar um tipo de religião ecumênica, também global. Então, isso significa destruir essas 3 grandes religiões monoteístas. O monoteísmo substituído pelo ecumenismo. A partir do destroço dessas 3 religiões, grandes religiões, sistemas monoteístas, construir um tipo de sensibilidade religiosa ecumênica, que estará presente em filmes como 2012, a gente já discutiu em vários momentos aqui nessa live. Tá? Um tipo de
religiosidade global, né? Sendo que o fim do mundo, o Armagedon, né? A questão da escatologia, toda religião tem que ter uma teocracia, uma teologia, uma cosmologia e uma escatologia. São os 3 princípios que formam uma religião. Tá? Então, a cosmologia já está sendo dado pela física e astronomia. A teologia, dada por essa coisa New Age, por essa reformulação dos fundamentos teológicos New Age. E a escatologia, o fim dos tempos, dado pela catástrofe ambientalista, climática. Tá? A ideia de que o fim do mundo pode ser o fim ambientalista, a catástrofe ambiental, etc, etc. Então já estava sendo criado. A gente sabe que o Trump decreta o fim da globalização. Tá? A globalização deu ruim, já discutimos isso principalmente pelos Estados Unidos. A globalização, a criação de uma geopolítica da globalização, a integração das praças financeiras em tempo reais do planeta, etc., significou apoio irrestrito e sem limites militar aos seus aliados e, propositalmente, criar déficit em balanças comerciais, como, por exemplo, do Japão, para ter uma potência capitalista frente às potências soviéticas, a União Soviética e depois a chinesa, a China. Tá? Plano Marshall, reconstrução da Europa, claro, tudo isso. E a conta chegou agora. E a conta foi no colo do Trump. A dívida pública impagável, que Nixon já tinha sentido isso em 71, quando rompeu com o acordo de Bretton Woods. E agora a questão não é mais a globalização, é a ascensão do nacionalismo e do extremismo e do fundamentalismo religioso. Agora, o nacionalismo e fundamentalismo religioso. Tá? Então, daí essa coisa do Vance ter se convertido ao cristianismo, o cristianismo de extrema-direita é muito forte nos Estados Unidos. E daí essa coisa, o medo de Trump querer influenciar o conclave, a escolha do próximo Papa. Daí muito que essa visita do Vance, surpresa, lá no Vaticano, tem a ver com isso, essa aproximação. Então, o que você tem hoje é esse ecumenismo, desaparece com o fim da globalização, para entrar agora o extremismo cristão, o extremismo religioso com nacionalismo, combinado com nacionalismo. Vê aqui, vereadora bolsonarista no Rio Grande do Sul, diz que morte de Papa é limpeza espiritual. Tá? É coisas como essa daqui. Tá? Limpeza espiritual. Então, esse é o clima, nem preciso dizer das redes bolsonaristas, mas é o clima que, inclusive, está lá nos Estados Unidos, nas hostes de extrema, dos cristãos de extrema-direita, tá? Qual apoia o Trump, e está aí por trás Vance também, convertido ao cristianismo. Tá? Já, por que ele se converte ao cristianismo? Porque todos eles já sabiam, a globalização vai dar água. A agenda foi substituída. Não é mais a criação de uma religião ecumênica, global, universal. Agora é o retorno ao nacionalismo e ao fundamentalismo religioso de extrema-direita. Essa é a nova agenda. Tá? E esse é o medo que possa se influenciar nesse conclave. Mas parece que o Papa Francisco, segundo as notícias, blindou a Cúria Romana contra extremistas e abriu caminho para sucessor progressista. Segundo consta,
o Papa Francisco era muito político. Então, ele estava muito preocupado com o legado dele, mais progressista. Então, parece que ele conseguiu formar, fidelizar 80% a 90% dos cardeais que vão participar do conclave. Então, você tem no conclave a maioria dos cardeais hoje estão alinhadas ao projeto de uma igreja inclusiva e social, uma igreja mais progressista, não aquilo imaginada pelos extremistas, cristãos de extrema-direita. Tá? O Papa Francisco, nascido, a gente sabe, Jorge Mário Bergoglio. Tá? Ele é muito importante, justamente por ser o primeiro pontífice não europeu da era moderna, ele preparou, ele blindou, procurou blindar a Cúria Romana. Então, pavimentou a ideia de uma herança, né? uma continuidade do seu trabalho. Tá? Só que tem uma questão, né? A grande mídia, o que vem observando aí da grande mídia, será que é isso aqui? Vamos ver aqui. Tá aí. Jornais de hoje, terça-feira, morre Papa Francisco. Folha de São Paulo. Argentino de 88 anos teve AVC, líder católico, foi o primeiro pontífice latino-americano. Sem ser radical, notabilizou-se pela luta contra a desigualdade. E aqui no Estadão, mais clichês, está aí o Papa Francisco, a luta pela paz, a pomba branca, o adeus ao Papa que tornou a igreja mais aberta e atual. Ele falou de tragédia climática, crise dos refugiados e a fome no mundo. Enquanto isso, você tem aqui o Globo, Amém Francisco, primeira página do jornal o Globo. O adeus a um Papa pioneiro que reformou a igreja e deixou lição de tolerância e amor aos necessitados. A questão da grande mídia em relação ao Papa Francisco, o Papa Francisco tentou fazer uma versão, vamos dizer assim, light da teologia da libertação. Tá? E é interessante como a palavra pobre, empobrecidos, desapareceu dessa leitura, de todos esses textos, essas análises que estão fazendo do legado do Papa Francisco. É substituído por desigualdade, refugiados, a ideia de uma igreja mais moderna, atual, a ideia de um Papa empático, ou seja, a maneira como a grande mídia observa, faz a leitura do legado do Papa Francisco, é tentando puxar para essa linguagem identitária. Tá? Então, foi um Papa identitário, respeitou a questão do gênero, buscou o empoderamento da mulher, e essas coisas todas que a gente ouve. A gente sabe que isso é uma questão ideológica, né? Substituir a palavra pobre, empobrecidos, por desigualdade e vulnerabilidade, o Papa Francisco prestou atenção, deu palavra aos vulneráveis. Isso é algo ideológico total. O Papa Francisco preferia a palavra pobres, empobrecidos, últimos colocados assim na ordem global, na ordem mundial. Tá? Pobre e empobrecidos é um conceito mais dinâmico, vamos dizer assim. Empobrecimento é um processo que leva as pessoas a ficarem pobres. Tá? É a questão da exploração. Não vamos falar que o Papa Francisco era um teólogo da libertação, que ele não era. Não chegava a esse ponto. A radicalidade dos teólogos da libertação, que o Papa João Paulo II se insurgiu contra. E ceifou isso de dentro da igreja. Tá? Mas o Papa Francisco falava muito do pobres, empobrecidos e empobrecimentos. Isso é substituído pela desigualdade, vulnerabilidade e conceitos estáticos. Então, você chega à conclusão que é o seguinte: tem pessoas que nascem vulneráveis.
pessoas que nascem desiguais, são mais desiguais do que outras. Parece que é uma questão de nascimento. Então a gente tem que ter compaixão, tem que ter empatia com as pessoas vulneráveis. Vocês estão entendendo a leitura ideológica que é feita? Você substitui um conceito que é mais dinâmico, é mais processual. O empobrecimento e a desigualdade vem de um processo de perda de riqueza e de concentração. E esses conceitos altamente ideológicos, eu acho horrível os conceitos. Vulnerabilidade, desigualdade. Então, mais ainda, eu fico possesso. Não, Papa Francisco fez a diferença. Fez a diferença do horror esse clichê. Fez a diferença. Que porra de diferença ele fez? Atualizou a igreja mais aberta. Esses conceitos assim mais genéricos, abstratos, né? Conversa mole, bias, como se fala em inglês, bias. Conversa mole, conversa de para boi dormir, essas coisas. Então a questão é que o Trump botou lá o Vance, o vice dele, lá para fazer uma visitinha surpresa, surprise visit, né? Lá do Papa Francisco, porque ele está de olho numa substituição aí do Papa mais para a extrema-direita. A questão, a agenda é outra agora. Com o fim da globalização, volta o nacionalismo e o extremismo religioso nacionalista, de cunho nacionalista e de extrema-direita. É essa questão agora que está movendo o fim, os rescaldos, né, do fim da globalização. E por falar em fim da globalização, hein? Olha aí, ouro de